Perfeito. Bom, então a gente vai começar o workshop sobre exibições de páginas dinâmicas com o Vue, né, como criar páginas dinâmicas. E eu sou Fabrício Moraes, sou professor no Departamento de Ciência da Computação aqui no UFMG. E venho participando desses workshops do Reactor, né, há algum tempo. E é um prazer estar com vocês aqui de novo e contar aí com mais essa oportunidade de falar sobre um conteúdo tão interessante, né? Eu coloquei 2 links aqui no chat. Posso tentar, imagino que eles estejam visíveis, né? Deixa eu tentar mostrá-los aqui novamente. Só um segundo. Vou colocar 2 links aqui para que vocês possam acompanhar melhor. E, bom, acho que com isso a gente pode começar. Bom, caso vocês tenham caído de paraquedas, eu não faço ideia do que se trata esse workshop, ele é o segundo módulo do roteiro de aprendizagem de seus primeiros passos com o Vue, né? No workshop anterior, que está lá no canal do Reactor São Paulo no YouTube, a gente tem uma visão geral, viu que o Vue é um framework JavaScript progressivo para construir interfaces de usuário em aplicações web, né? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai aprender a criar páginas dinâmicas que são atualizadas segundo os valores, né, dos dados armazenados na nossa aplicação Vue. Em particular, a gente vai aprender a renderizar, né, ou exibir arrays de dados, fazer renderização condicional, quer dizer, decidir se a gente vai mostrar ou não alguma coisa baseado em uma condição, adicionar formulários a uma página HTML, né, e conectar aos dados que estão no nosso aplicativo Vue. Além disso, adicionar eventos e handlers e trabalhar com propriedades calculadas. Então, tem bastante coisa. Esse workshop está dividido aqui em 2 módulos, né, esse roteiro de aprendizagem chamado Dê seus primeiros passos com Vue. E estou tentando abrir aqui, né, enquanto carrega. Esse roteiro ele é composto por vários módulos. Na semana passada a gente cobriu o primeiro, Introdução ao Vue, e hoje a gente vai cobrir o segundo e o terceiro, né? Tem mais coisa interessante, semana que vem tem mais um workshop também sobre o Vue. Bom, então vamos começar de uma vez. Vamos cobrir aqui primeiro esse módulo de exibições de páginas dinâmicas. E a gente vai começar aqui falando sobre, dando uma visão geral, né, do que são essas exibições dinâmicas, tá? Então, vamos continuar aqui. Como eu falei, a gente vai aprender a renderizar listas, né, a partir de um array de dados, né? Para isso, a gente vai usar uma diretiva chamada a diretiva v-for, que funciona como um laço, né, parecido com um laço em JavaScript, né, ou um laço em Python, né, na sua linguagem, ou na sua linguagem de programação favorita. Esse v-for, né, ele é interessante, né, ele tem uma sintaxe onde a gente especifica o objeto sobre o qual a gente quer iterar, né, e coloca esse in, né, de maneira que os elementos desse objeto iterável, eles podem ser acessados através do nome da variável que a gente escolheu aqui. Então, se eu tenho um array chamado collection name, e eu escrevo esse v-for, né? Então, o primeiro elemento, na primeira iteração, ele vai ser acessado através de item name, né? Item name. E aí, na segunda, eu vou poder usar esse item name para acessar o segundo objeto e assim por diante, né? Um pouco abstrato, vamos ver aqui como é que isso ficaria. Como é que eu poderia usar isso para construir uma lista, né, dentro de uma página HTML. Então, eu suponho que eu tenho um objeto lá, um array, e aí eu quero usar os elementos desse array para construir uma lista de itens, né? Bom, uma coisa importante é o seguinte, né? Se você conhece um pouco de HTML, você sabe que uma lista não ordenada, por exemplo, começa com uma tag UL, né? Não é na tag UL que a gente coloca o v-for. A gente coloca o v-for na tag LI, porque essa é a tag que a gente quer que seja repetida uma vez para cada item do nosso array, né? Então, tem um exemplo aqui
onde a gente definiu no nosso campo data, né, do aplicativo Vue, um array chamado names, e esse array tem 3 nomes, Susan, Peter e Bill, né? Bom, a gente vai montar esse aplicativo aqui dentro da tag demo, né? E então aqui, como eu associei esse identificador demo à nossa lista não ordenada, a gente pode acessar todas as variáveis que estão aqui dentro de data, né? Dentro dessa tag aqui, tá? Dentro dessa tag UL. Como eu disse, a gente não coloca o v-for dentro do UL, a gente coloca o v-for dentro do LI. Então, usando aquela sintaxe, né, a gente tem uma variável names, e aí, digamos que eu queira, né, que cada elemento seja chamado de name, então eu coloco aqui entre aspas name e names, e aí usando a sintaxe de handlebar, né, que é aquela abre 2 chaves, bota o nome da variável, fecha 2 chaves. Isso aqui vai ser substituído por cada um dos elementos do nosso array, formando uma lista como essa daqui que você vê aqui embaixo. Tá? Então, bem simples, a gente constrói uma lista, e é uma lista dinâmica, porque se a gente atualizar o valor dessa variável names, a lista ela é automaticamente atualizada. Tá? Bom, em algumas situações, a gente quer iterar sobre um array, só que a gente quer ter alguma maneira de indexar os diferentes elementos desse array. Isso é muito útil, por exemplo, quando você quer alterar o array. Né? É muito mais fácil alterar o array alterando elementos desse array, né? Do que alterando o array por completo, né? Substituindo ele por outra coisa. Então, para isso a gente precisa ter alguma maneira de indexar. Né? Eu quero saber do elemento 0, né? o elemento 1, o elemento 2. Uma maneira de fazer isso é criando um índice virtual, né? Criando uma chave para esse array, usando esse 2 pontos key aqui. Quando você coloca aqui 2 pontos key, você pode escolher o nome de uma variável, por exemplo, index, e colocar essa variável, né, aqui dentro, como se fosse um par, né, onde name vai assumir os valores dos elementos de names, certo? Por exemplo, Susan vai ser o primeiro nome. Né? Quando name for igual quando name for Susan, o index vai ser 0, porque o primeiro é o 0º elemento do nosso array names. A gente vai ver como usar o valor de index, né? E, por exemplo, salvar como parte do estado do nosso aplicativo Vue. Tá? Então, isso aqui vai ser muito útil para salvar a informação que foi selecionada, por exemplo, pelo usuário dentro de um formulário. Bom, então agora que a gente tem a visão geral, vamos colocar a mão na massa e clonando aqui um repositório do GitHub, a gente vai ver como usar o v-for, né, e como usar outras... a gente vai ver como usar o v-for e outras diretivas também do Vue. Tá? Então, vou copiar aqui o código para vocês, caso vocês não estejam acompanhando aqui pelo roteiro de aprendizagem, né? E eu vou colar esse código aqui também usando o Windows Subsystem for Linux. Né? Então, só olhando o que esse código faz, né? Basicamente ele clona um repositório do Microsoft Docs, repositório chamado MSLearn Vue Dynamic Render. A gente entra no diretório, tá? Em particular dentro do diretório start desse repositório, e aí eu estou abrindo aqui o VS Code, estou abrindo esse diretório no VS Code. Tá? Bom, às vezes aparece esse aviso, né, perguntando se você confia nos autores, você pode confiar, e aí aqui a gente tem à esquerda, né, nessa abazinha, tem os arquivos que estão dentro desse diretório, né, e outras pastas também. Bom, vamos começar inspecionando o arquivo index.js, tá?
eu vou fechar aqui o Explorer só para a gente poder olhar melhor o que tem dentro desse JavaScript. Né? Nesse JavaScript a gente criou um aplicativo Vue, tá? Chamado Vue.createApp, a gente chamou ele de app, e definiu aqui o campo data. Tá? Nesse campo a gente tem que retornar um conjunto de variáveis, né? Um conjunto de propriedades que vão poder ser acessadas, né? pelo Vue. Então tem aqui o product name, só para dar um pouquinho de contexto, né? Imagina que a gente esteja querendo criar um site onde seja possível reservar um cruzeiro para a Lua. Então, tem aqui o nome do produto, né? Book a Cruise to the Moon. Tem a descrição, tem uma imagem. E todas essas propriedades a gente pode usar para construir a nossa página HTML. O que a gente vai focar agora é nesse objeto Product Classes, que é essencialmente um array, contendo 3 classes. Né? Tem aqui... desculpa, não 3 classes, né? Mas ele contém 3 elementos, um array contém 3 elementos, né? Que correspondem a classes do produto, né? Produto, no caso, do cruzeiro que eu posso reservar. Então, eu posso reservar aqui na classe econômica, tá? E tá aqui o nome, coach, significa econômico. Preço de um assento nessa classe, quantos assentos tem disponíveis, e aqui uma variável booleana, né, true ou false, indicando se essa é uma reserva antecipada, né, que a gente chama de early bird, que é feita com muita antecedência e, em geral, ela tem um preço bem mais barato, bem mais em conta do que se você reservar em cima da hora. Né? Então, eu tenho essas propriedades aqui dentro de cada elemento, e eu vou usar essas propriedades para construir o nosso HTML, né? Para construir a nossa página. Bom, vamos ver o que a gente vai fazer, então, com esses dados do Vue. Né? Vou abrir de novo aqui o Explorer para a gente ver o index.html. Tá? O que tem dentro desse index? Tem, essencialmente, um header, né? Tem um body, e aqui tem o título, e a gente associou, né, esse nosso aplicativo app, né, a esse div aqui, chamando o método mount, né, e passando o identificador desse div, seguido da tralha, né, do hashtag. Então, o que isso faz é dizer o seguinte, olha, dentro desse div aqui eu tenho acesso a todos aqueles dados que a gente definiu lá para o aplicativo Vue. Tá? Bom, e aí o que tem dentro desse div aqui? Tem o nome do produto, a descrição do produto, tem uma imagem, e aí a gente usou a diretiva vbind para associar, que foi coberta no workshop anterior, né, para associar a variável product image ao URL que vai aparecer aqui. Né? Bom, o que a gente quer fazer agora? Eu quero exibir informações sobre quais são as diferentes classes, né, que você pode reservar no cruzeiro e quais são os valores. E isso é justamente o que esse código aqui faz. Né? Então, a gente vai criar um div, né? Na verdade, vai criar um div para cada uma das classes que estão aqui em Product Classes, certo? E aqui a gente fez aquela ideia, né, de criar um índice virtual usando 2 pontos key, tá? Cada div desse aqui é do tipo linha, né? Então a gente está criando uma linha, e dentro dessa linha, tá? Eu estou colocando 2 colunas. A primeira coluna, eu vou acessar aqui, vou acessar um elemento dentro do nosso array Product Classes. Vamos abrir o array Product Classes aqui do lado direito, para a gente ver como é que ele é. Né? Então, nesse array eu tenho 3 elementos, certo? E aí eu consigo acessar, por exemplo, o name associado ao primeiro elemento, chamando product class.name dentro aqui dessa sintaxe aqui, handlebars. Tá? Então, de novo, né, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou iterando sobre product classes e eu estou criando uma linha para cada elemento aqui, para cada um desses 3 elementos,
E aí, em cada uma dessas linhas, eu coloco 2 colunas, uma contendo o nome do elemento, então vai ter uma para coach, outra para business, outra para first. E na outra coluna, eu vou pegar o price, tá? E eu estou chamando aqui o método do JavaScript, que vai converter esse price para as preferências de idioma local, né? Então, quando eu chamo aqui to locale string, se eu passar EN US, ele vai usar a vírgula como separador de milhar, né? Então, a gente pode até copiar esse código aqui, vou colocar ele aqui, e ver como é que ele vai ficar, né? Vamos voltar aqui, então, para o index.html, vou colar aqui o código bem aqui embaixo de onde está add code to display classes, tá? Vou salvar essa página, né? Você pode salvar com Ctrl S, por exemplo, né? Ou então vir aqui em File, Save. E agora a gente vai usar uma extensão chamada Live Server, uma extensão do VS Code, para rodar um servidorzinho web muito simples e mostrar essa página aqui que a gente acabou de criar, esse index.html, né? Se você não tem a extensão Live Server instalada, você pode vir aqui no Extensões, digitar Live Server, né, com espaço, por exemplo, no meio. E aí você clica aqui, no meu caso já está instalado, né, mas no seu caso você pode, se não tiver instalado, você pode clicar no botão Install e não precisa fazer mais nada. Depois de ele terminar, você pode fechar essa aba aqui, né, voltar aqui para essa página, e aí dá um Ctrl+Shift+P, tá? Ctrl+Shift+P, ele vai abrir esse menu aqui, essa paleta, e você pode digitar aqui, né, Live Server, e aí vai aparecer a opção Open with Live Server. Quando você clica, ele começa a rodar esse servidorzinho web na porta 5500 e mostra a página que a gente acabou de criar, né? Observe que legal, essa lista aqui, ela é criada automaticamente. Então, se a gente adicionar mais uma classe aqui no index.js, né, digamos que eu adicione uma outra classe aqui, né, sei lá, superFirst, certo? Ctrl S, ele vai automaticamente atualizar a página aqui, não preciso fazer nada, né? Bom, legal. E aí? Vamos voltar aqui para onde a gente estava, né? Vamos aprender agora a usar a renderização condicional, tá? O que a renderização condicional faz? Em algumas situações, você quer mostrar ou não um elemento HTML se uma determinada condição for satisfeita, tá? Para isso, a gente vai usar a diretiva vShow, né? v-show. Essa diretiva, né, ela basicamente vai avaliar uma expressão JavaScript aqui, tá, que está dentro das chaves, e se essa expressão for verdadeira, ele vai criar esse div aqui. Se ela for falsa, esse div não vai ser criado dentro do nosso HTML. Esse aqui em particular, né, ele verifica em que mês que a gente está agora. Então, se o mês for 0, 1 ou 2, quer dizer, janeiro, fevereiro ou março, ele mostra it is the first quarter, quer dizer, é o primeiro trimestre, tá? A gente pode fazer coisas um pouco mais complicadas, né, usando lógica booleana, usando ifs, elses, if-else, no lugar do vShow, né? Então, tem um exemplo aqui, onde a gente vai decidir se quer mostrar, é o primeiro trimestre, é o segundo trimestre, terceiro ou quarto, né? Usando if, usando else if e usando else, tá? Então, como é que a gente faz isso? No lugar do vShow, eu coloco um if aqui, beleza? Se o mês atual for menor do que 3, coloca first quarter, né? Se for caso contrário, né, estou no else, né, se essa condição não for satisfeita, aí eu tenho aqui um else if que vai testar se o mês atual é menor do que 6. Se for verdadeiro, ele mostra isso aqui. Senão, ele vai para a próxima condição, tá? Verifica se o mês é menor que 9, mostra se for menor do que 9, ele mostra isso aqui. E caso contrário, né, se nenhuma das condições anteriores for satisfeita, ele mostra isso aqui. Aproveito a oportunidade para dizer que
Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me interromper, né? A ideia é fazer desse workshop tão interativo quanto vocês quiserem, tá? Se vocês preferirem, posso responder também as perguntas no final. A gente vai deixar um tempinho para isso também, tá? Beleza, pessoal? Então tá. Bom, vamos colocar então a mão na massa e vamos ver como usar isso aqui, né? Essa renderização condicional. Aqui tem um exemplo, né? A gente vai abrir o index.html e vai colocar esse código aqui. Mas antes de sair copiando e colando esse código sem entender o que ele faz, vamos analisar ele passo a passo, tá? Bom, essa primeira linha aqui, ela vai adicionar um botão, né? Só que ela só vai adicionar um botão se essa expressão aqui for verdadeira, né? Então, se early bird, né? A gente está olhando aqui para uma classe. Se early bird for verdadeiro, eu vou adicionar eu vou colocar um botão escrito book early bird. O que significa isso? Reserve com antecedência, né? Com antecipação. Caso contrário, né? Se não for uma reserva antecipada, eu vou simplesmente escrever, criar um botão com a descrição reserve agora, tá? Então, eu posso colocar isso aqui, né? Logo aqui embaixo de more to come, salvo essa página, e a gente pode ver aqui como é que ficaram, né? Eu tenho agora 4 botões, né? Esses dois aqui com Book Early Bird, que é uma reserva antecipada, esses dois com Book Now. Bom, e aí? Agora eu vou adicionar mais um, dessa vez usando o Show, e aqui é aquela coisa de site tentando vender, né? Se o número de assentos disponíveis for menor do que 10, para isso ele vai olhar dentro do index.js, dentro do product class, para cada um desses product class, ele vai olhar o número de assentos disponíveis, né? Então, digamos que assentos disponíveis aqui seja 11, né? E aí o que ele vai fazer é, se o número de assentos disponíveis for menor que 10, ele vai mostrar esse div, né, onde vai estar escrito almost sold out, quer dizer, quase esgotado, né? Vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui dentro do meu index.html. Observa que eu estou colocando, né, dentro do for, porque para cada tipo de cabine, né, eu quero ter um botãozinho desse, né? Então, vou salvar aqui, vamos ver o efeito que teve. Esses dois, né, que tem menos de 10 assentos, apareceram com quase esgotado. Tudo bem? Vou copiar o código aqui, colar no chat. E a gente já testou, né? Só que no nosso caso tem uma classe a mais, tem a classe Super First. Bom, aqui tem uma verificação de conhecimentos que a gente pode fazer juntos. E super simples, super tranquilo. A primeira pergunta é a seguinte, né? Qual diretiva você usa para iterar em uma lista de itens? Então, tem algumas opções aqui, vfor, vshow, velse e vif, né? Claramente, esses três últimos aqui são para renderização condicional, né? Então, a opção que tem aqui é o vfor, que foi a opção que a gente usou aqui no código que eu marquei, né? Qual a diretiva a gente usa para determinar se os dados devem ser exibidos ou não? No caso, é o vshow, tá? Vfora é para o laço e vbind é para outra coisa, que é para fazer uma associação unidirecional, né, de um atributo da minha tag com uma variável, com uma propriedade dos meus dados do aplicativo Vue. Qual a diretiva a gente usa para implementar a lógica booleana? A gente viu if, else e if else também, tá? Beleza, pessoal? Então, esse aqui foi a primeira parte, né? O primeiro módulo que a gente vai cobrir hoje no workshop. O que a gente viu? Como renderizar os itens de um array. Está traduzindo como matriz, né? Mas eu acho que array é uma tradução melhor não traduzir. A gente viu como mostrar ou ocultar usando vshow e como usar if else e else para decidir se eu vou
como é que eu vou mostrar uma determinada coisa no meu HTML. Né? Com isso, a gente pode passar para o segundo módulo, que fala sobre como trabalhar com eventos e dados no Vue.js. Tá? Aqui a gente vai aprender, vai falar sobre como criar formulários e de maneira que, através desses formulários, o usuário possa alterar dados no nosso aplicativo Vue. Tá? Essas alterações, né, vão disparar, elas vão ser, basicamente, vou mapear campos desse formulário a variáveis, né, a propriedades dos dados, e esse mapeamento vai ser bidirecional. Então, toda vez que eu alterar o formulário, a propriedade vai ser automaticamente modificada. Tá? Além disso, a gente vai ver como adicionar eventos e como criar rotinas para manipular esses eventos. Então, quando o usuário clica no botão reservar, o que acontece, por exemplo? Né? E, finalmente, a gente vai falar sobre como definir propriedades calculadas. Tá? E vou falar um pouco mais sobre o que é isso depois e como é que isso torna o nosso código muito mais legível, muito mais manutenível. Né? Bom, então, eu comecei a falar um pouco sobre essa ideia de formulários, né? E, então, a gente vai ver que a diretiva mais importante quando você trabalha com formulários para alterar dados de Vue é a diretiva vmodel. Tá? É muito comum a gente chamar esses dados que aparecem aqui em data, né? Vou até abrir aqui para vocês verem. Esses dados aqui, né, representam o estado do nosso aplicativo Vue. Tá? Estado quer dizer qualquer informação que ele tem que keep track, né, que ele tem que rastrear, para decidir como é que determinadas operações vão ser realizadas, certo? Então, a gente viu que baseado no conteúdo, baseado nesses dados, eu posso decidir mostrar alguma coisa, né, ou mostrar de um jeito diferente. E por isso a gente chama isso de estado. Um estado pode ser modificado através de um formulário usando a diretiva vmodel. Tá? Vmodel cria essa vinculação bidirecional entre formulários e os dados associados. Tá? Bom, vamos ver um exemplo aqui, para ter apenas uma visão geral de como essas coisas são usadas, e aí sim a gente faz um exemplo para praticar, né? Para colocar a mão na massa. Bom, aqui tem um exemplo de aplicativo Vue, onde eu tenho como dados, né, a propriedade name, eu tenho uma propriedade status, né, -1 em geral indica quando o status não está definido, né? Tem uma propriedade active, que é uma propriedade booleana, true ou false, uma propriedade benefits selected, né, benefícios selecionados, que está com valor yes, e um array chamado status list, né, lista de status possíveis, que pode ser tempo integral, né, tempo parcial, ou freelancer, né, contractor. Bom, então eu tenho essas propriedades e eu posso imaginar uma situação onde uma pessoa vai preencher o formulário, né, e ela vai, por exemplo, escrever o nome dela, né? Então a gente inicializa essa variável name com um nome qualquer, mas eu quero na prática, né, associar uma caixa de texto, né? E para definir uma caixa de texto eu crio uma tag input do tipo text e aí eu quero que seja lá aquilo que o usuário escrever dentro dessa caixa de texto, né, que isso vá alterar a minha variável name. Então, se eu escrever Fabrício Murai, que é o meu nome, né, essa variável vai ser alterada, né, imediatamente. Uma outra forma, uma outra coisa interessante, né, para a gente controlar essas variáveis seria definir uma caixa de seleção, né? Por exemplo, uma checkbox. Checkbox é aquela caixa quadradinha, né, que a gente marca ou desmarca. Então, a gente pode criar uma checkbox usando esse código aqui.
Escrever do lado dela is active, então a caixa inicialmente está desmarcada. Quando o usuário clica, né, aparece um tickzinho, né, um check, e aí eu vou alterar o valor da variável active, né? Então, ela vai, por exemplo, para true quando eu marcar ou para false quando eu desmarcar. E, por fim, né, eu posso definir um menu drop-down, que em português foi traduzido para listas suspensas. Então, o menu drop-down é aquele que você clica, né, e aparece algumas opções para selecionar. Como é que a gente cria um menu drop-down em HTML? A gente usa uma tag select para dizer, olha, estou definindo aqui uma lista, né, um menu, e aí dentro desse select a gente coloca as várias opções usando a tag option. A tag select, né, vai armazenar o valor que foi selecionado na lista, de modo que a gente possa usar esse valor para associar ao nosso modelo, associar a alguma das propriedades que representam o estado do aplicativo Vue. Então, o que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa criar uma lista de opções, usando lá o select, né, e usando o opt, né? E a gente viu que o v-for é muito útil para esse tipo de coisa, porque eu não preciso definir as opções uma a uma na mão. Eu posso ter uma variável no nosso aplicativo Vue, ter um array lá, e usar o v-for para que ele automaticamente repita essa tag option uma vez para cada item, item do array. Tá? Então, a gente vai ver um exemplo aqui, né, usando esse v-for, e uma vez que eu criei a lista de opções, eu preciso identificar qual o valor que eu quero que seja salvo. Né? Eu posso querer salvar um índice, né, a posição do menu drop-down que foi selecionado, ou eu posso, num caso um pouco mais complicado, né, eu posso querer atribuir um atributo daquele elemento como sendo o valor que eu quero salvar. Né? Está um pouco abstrato, vamos ver aqui o código, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Nesse exemplo aqui, eu criei uma tag select, certo? Que é o menu drop-down. Dentro dessa tag select, eu criei aqui várias tags. Eu coloquei aqui um option com v-for. Então, ele vai criar um option para cada elemento do meu array of strings. Eu criei... E agora, ao invés de criar uma chave, né, eu criei um 2 pontos value e eu criei um valor virtual. Aí esse valor eu chamei de index, certo? De maneira que eu estou iterando aqui nessa lista de strings, né? A primeira string, né, vai poder ser acessada através de string item e ela vai aparecer aqui dentro do meu option, né? No entanto, o valor que eu quero salvar, certo? O valor daquela opção, ele vai ser o valor indicado aqui por essa variável index, tá? Que assume valores 0, 1, 2, etc., dependendo da posição que eu selecionar. E aí, eu quero que esse índice selecionado, né, vá alterar minha variável selected index. Por isso eu tenho que colocar esse vmodel aqui. Tá? Parece um pouquinho complicado. Vamos ver mais um exemplo. Nesse segundo exemplo, o meu array items ele é um pouquinho mais complexo. Esse array items ele é formado por elementos que têm um atributo value e um atributo display property, pelo menos esses dois elementos. Né? Então, esse item poderia ser uma coisa complicada, né, como isso aqui poderia ser um item. E aí eu tenho que decidir o que eu vou mostrar do item, né? O que eu vou mostrar desse item. Então, é possível que eu tenha um atributo, display property, que decide o texto que eu vou mostrar. No entanto, eu quero salvar em selected value não o texto que está sendo mostrado, mas o conteúdo da variável value. Tá?
Dá para ver que isso aqui é bem flexível, né? Mas o importante é a gente fazer 3 coisas, né? Primeiro, usar o vFor para criar essa lista de opções, né? Segundo, identificar o valor que eu quero salvar, né? E terceiro, dizer em que variável eu quero salvar esse valor. Tá? Então, são essas 3 coisinhas que a gente tem que lembrar para poder criar um menu drop-down. Então, tem um exemplo aqui, onde a gente cria um menu drop-down, né, com esse select. Eu tenho aqui, eu crio uma opção manualmente, sem usar o view, e essa opção é uma opção desabilitada, né, que não tem nenhum valor associado. Ela serve simplesmente para mostrar um texto, né? Por favor, selecione uma opção. Tudo bem? Em seguida, eu vou usar o vFor para criar uma opção para cada status que aparece aqui no meu status list, né? Então, tenho 3 status possíveis, né? Full-time, part-time e contractor. E aí, essas 3 opções, né, vão aparecer aqui. E eu criei aqui um valor virtual, que eu chamei de índice, que vai assumir valores inteiros, né? 0, 1 e 2. Certo? O que eu vou mostrar na opção? Na opção, eu não quero mostrar 0, 1 e 2. Eu quero mostrar full-time, part-time ou contractor. Mas, se eu selecionar full-time, index tem valor 0. E esse valor 0 é aquele que vai ser salvo aqui em status index. Certo? Então, subindo aqui de novo, né? Eu poderia salvar, por exemplo, direto em status, que seria o status selecionado pelo usuário. Tá? Então, talvez fizesse mais sentido colocar status aqui do que status index, já que essa variável ainda não foi definida. Bom, vamos colocar a mão na massa e ver aqui um exemplo de como associar dados a formulários. Para isso, eu vou clonar um novo repositório. Vamos fechar aqui o view e vou clonar esse novo repositório. Então, vou aqui para o meu pasta onde eu estou salvando essas coisas, né? E aqui, gente, deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Tem um errozinho aqui. Essa pasta start não existe. O que existe é uma pasta starter. Então, vou copiar aqui as linhas uma a uma. Tá? Primeiro essa aqui do git clone. Em seguida, aqui, vou até fazer manualmente, em vez de copiar, né? cd mslearn view data events. E aí, se você for ver, aqui eu tenho uma pasta end e uma pasta starter. Né? Vou colocar... curioso, porque na versão que eu tenho, a pasta é starter. Ou então talvez isso já tenha sido corrigido. Né? Bom, então de qualquer forma, então tem 2 opções, né? Ou você coloca esse daqui, no caso eu coloquei com a pasta starter. Né? Peço desculpas aqui as cores, né? Que ele trocou as cores de maneira um pouco arbitrária aqui. Bom, de qualquer forma, né? Eu vou dar aqui um code para abrir essa pasta starter ou stat no VS Code, certo? Então, abrir aqui, imagino que vocês já estejam vendo. Yes, I trust the authors, confio nos autores. E aí aqui a gente tem os 2 arquivos, index.html e o index.js, onde a gente define o aplicativo Vue. Vamos agora, então, abrir o index... vamos abrir aqui o index.js para entender, né, como é que ele está sendo formado. A gente tem aquelas mesmas coisas que estavam aparecendo no anterior. A única diferença é que, ao invés de chamar de product classes, eu estou chamando de cabins, porque são diferentes cabines, né, do nosso cruzeiro. Econômico, business e primeira classe. Além disso, eu tenho um outro objeto chamado booking, e nesse objeto eu vou salvar variáveis relacionadas à sessão do usuário, aquela reserva que ele está fazendo. Então,
por exemplo, o índice da cabine que ele selecionou, né, algumas observações que ele tenha feito, e o estado da reserva, se ela já foi completada ou não. Então, a gente começa com selecionando uma cabine coach por padrão, nenhuma observação, o usuário ainda não escreveu nada, e a reserva ainda está sendo feita, então ela completed igual a falso, né? Beleza. Então, esse aqui é um index.js, e aí ele diz o seguinte, olha, agora vamos inserir esse formulário lá no index.html. Tá? Então, vou abrir aqui o index.html e eu vou inserir esse formulário. Mas vamos parar primeiro para tentar entender o que esse formulário faz, né? A primeira coisa aqui interessante é que a gente está usando o vshow. Vocês lembram o que o vshow faz? O vshow é aquela renderização condicional. Ele vai testar essa expressão aqui, né? Então, exclamação aqui em JavaScript é negação, né? Então, a gente nega o valor de booking completed, quer dizer, se a reserva não foi completada ainda, eu vou mostrar, eu vou criar esse elemento form lá no meu HTML. Caso contrário, não aparece nada. Então, se eu ainda não terminei de fazer reserva, aparecer lá em letras garrafais, reserva agora, e aí eu vou criar aqui uma linha, né? Uma linha para isso aqui, uma outra linha para isso aqui. E o que tem na primeira linha? Né? Eu vou ter, essencialmente, um menu drop-down, né, precedido, né? Então, antes eu escrevo assim, select class. E aí aqui, o que vai ter nesse meu menu drop-down? Vai ter uma opção para cada uma dos product cabins. Então, vamos voltar aqui no cabins, certo? Voltando aqui do lado direito, product cabins. Eu estou iterando sobre esse array. E estou definindo a variável virtual, né, um valor virtual index. Então, esse index, né, são os inteiros, 0 para coach, 1 para business e 2 para first. Esse index é aquilo que eu estou associando como valor de cada opção que o usuário selecionou, né? E esse valor, ele vai ser basicamente armazenado, né, nessa variável booking.cabinIndex. Então, tem a variável booking, o atributo cabinIndex. Então, se eu selecionar aqui business, ele vai trocar de 0 para 1, por exemplo. Tá? Legal. E se eu quisesse, por exemplo, se eu quisesse salvar o nome da cabine, né? Então, no lugar de value, no lugar de index, eu ia colocar cabin, certo? Bom, legal. O que ele está mostrando aqui, né, como sendo cada uma das opções do meu menu drop-down? Ele está mostrando o nome da cabine, seguido aqui do cifrão, né, e do valor da cabine aqui, com locale, né, com as preferências de idioma inglês dos Estados Unidos. Certo? Isso basicamente vai pegar o preço que está aqui, né, esse númerozinho, e vai colocar uma vírgula como separador de milhar. Né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, PTBR, ele vai colocar o ponto, né, como separador de milhão, de milhar. Né? Ok. Então, isso aqui é o que ele faz, né, o que esse primeiro div faz. E aí a gente tem um segundo, onde a gente cria uma área de texto com 3 linhas e associa esta área de texto a variável booking.notes, que é essa variável que está aqui do lado direito. Né? Então, tudo que o usuário digitar lá, ele automaticamente vai atualizar nessa variável. Tá? Bom, agora que a gente entende o que isso faz, eu posso copiar aqui e colar no index.html. Né? Vamos colar aqui embaixo desse add booking form. Vou só identar aqui direitinho, selecionei, dei um tab, 2 tabs para identar aqui direitinho. E se você quiser, né, a gente pode trocar aqui o locale para PTBR, que é um negócio mais brasileiro, né? Embora o resto do texto todo esteja em inglês. Bom, legal. Vamos ver como é que isso ficou, né? Eu vou ter que, novamente,
iniciar um servidor live server. Para isso, como a gente já está com a extensão instalada, eu vou dar um Ctrl+Shift+P. Ele vai abrir essa aba aqui, né? E vai abrir essa paleta. E aqui eu tenho a opção Live Server, Open with Live Server. Né? Tem uma tecla de atalho aqui, Alt-L ou Alt-O, que serve também. Então, ele criou aqui na porta 5.500, né? Vou dar aqui o tamanho da fonte. E está aqui uma linha para o Select Class, né? Tem aqui as 3 classes que estão definidas nos dados, né? No campo dados. E aqui as anotações que o usuário faz, né? Por exemplo, janela, se possível. Eu, particularmente, prefiro assento de janela do que de... na verdade, eu prefiro corredor do que janela. Tá? Então, ok. Bom, o que está faltando aqui para a gente fazer reserva? Está faltando um botão, né? Reserve agora. E esse vai ser o próximo passo aqui do nosso workshop. Tá? Então, isso aqui tudo a gente já fez, certo? Ficou igualzinho ao que está aqui. Com a diferença que a gente está separando, né? Como a gente botou PTBR, né? Ele está separando os milhares aqui usando o ponto, né? Apesar de que eu acho que ele fez isso aqui também. Né? Talvez o ideal seria colocar reais aqui. Né? Vamos colocar aqui. Observe que eu não preciso nem atualizar, né? Mudei o index.js, ele atualizou sozinho aqui. Bom, para a gente colocar um botão, eu vou precisar trabalhar com eventos, vou precisar definir o evento clicar, né, e associar esse evento a uma determinada rotina. Tá? Para isso, a gente vai usar a diretiva von, que pode ser abreviada simplesmente com arroba. Por exemplo, primeiro, para quem não sabe o que é um evento, ele é essencialmente uma ação que pode acontecer, só que a gente não sabe exatamente o momento em que ela vai acontecer. Se você colocar um botão reserve agora, provavelmente o usuário vai clicar em reserve agora, em algum momento, mas a gente não sabe exatamente quando. O que a gente quer fazer é capturar o evento clicar no botão e associar ele a uma rotina. Então, toda vez que o usuário clicar, eu quero executar uma determinada rotina. Bom, para isso a gente pode usar von, click, né, no botão, ou, de maneira abreviada, simplesmente escrever @click. Né? Então, ele vai pegar esse evento click e vai capturar. E a gente precisa associar isso aqui a um handler, né? Que é um manipulador de evento, traduzindo aí ao pé da letra. Para definir handlers, a gente vai usar o campo methods dentro do nosso aplicativo Vue. Tá? Qual a vantagem de definir esses handlers dentro desse campo methods? Por que eu não posso simplesmente definir ele num JavaScript aí, qualquer, né, que eu estou carregando? Porque eu quero que esses métodos sejam capazes de acessar os dados que estão definidos aqui dentro de data, certo? Então, para isso, como a coisa está encapsulada toda dentro desse aplicativo, eu preciso definir esses métodos dentro do nosso aplicativo Vue. Tá? Bom, aqui está um exemplo onde eu tenho apenas um dado, né, dado name, e aqui eu defini dentro de methods. Né? Dentro de methods, você vai passar aqui basicamente uma lista de... dentro de methods, você vai passar vários métodos. Você vai definir vários métodos. E aqui está definido, por exemplo, o display name. Display name, o que está fazendo é basicamente pegando o conteúdo dessa variável name, né, usando this, para poder referenciar o próprio objeto, né? Então, this.name vai pegar Cheryl e vai logar no console. Então, se você abrir o console, vai aparecer aqui o nome toda vez que esse método displayName for chamado. Então, eu posso, por exemplo, querer chamar displayName quando o usuário clica, né? Clica em alguma coisa.
E aí, para fazer essa associação, eu vou usar o von ou usar o arroba, certo? Aqui tem um exemplo com arroba, que é uma sintaxe abreviada, mais prática, né? Onde eu defini um botão, aqui está o texto que aparece no botão, né? Display name. Então, se o usuário clicar aqui, esse evento vai ser capturado pelo arroba click e vai chamar o display name que está definido lá dentro de methods, tá? Bom, vamos ver como é que a gente usa isso aqui dentro da nossa aplicação para definir o botão reserve agora, né? Primeira coisa, a gente vai definir um método, a gente vai abrir o index.js, né, e vai definir um método bookCabin. O que esse método faz? Esse é o método que eu quero chamar quando o usuário clicar em reserve agora. E, essencialmente, o que ele vai fazer é trocar essa variável completed de false para true. Tá? Então, vou copiar ele aqui, tá? E vou colar ele aqui depois de... aqui onde está marcado, né, add methods. Então, vou adicionar ele aqui e vou dar um tab para ele ficar corretamente identado aqui. Beleza? Indentação não é fundamental para funcionar, mas o código fica muito mais bonito, muito mais organizado quando ele fica indentado, né? Ok, vamos então adicionar um botão ao formulário, né? Agora que a gente tem isso aqui. O que esse método está fazendo? Né? Ele está acessando a variável booking, né? E o atributo completed dentro de booking e setando ele para true. Vamos ver aqui no index.html como é que a gente faz para adicionar um botão. Então, eu vou usar o elemento, a tag button, né, da classe button. O tipo dela é button também. E aí, a parte mais importante aqui é a gente pegar, né, capturar o clique com o @click e associar isso aqui a um método que aparece aqui, ao método que aparece aqui no nosso campo methods do aplicativo Vue. Tá? Para isso, eu pego o nome do método e coloco aqui, né, entre aspas. Tá? Então, vamos lá no index.html, vou copiar isso aqui, colar aqui para vocês, e vou colocar ele aqui. Tá? De novo, vou inventar, né? Tab. São 4 tabs aqui nesse cara. E a gente pode salvar e ver como é que ele ficou. Tá? Vamos lembrar o que acontece quando eu clico no botão... já apareceu aqui o botão Book Now, né? Vamos lembrar o que acontece quando eu clicar em Book Now. Quando eu clicar, ele vai setar Completed para True. E uma vez que ele seta Completed para True, o formulário vai desaparecer. Tá? Vamos ver se está funcionando. Cliquei, desapareceu. Né? Bom, agora dá aquela sensação, né, de que está faltando alguma coisa. Você clicou e desapareceu, o usuário não sabe o que aconteceu. A gente precisa mostrar para ele alguma mensagem, que vai ser justamente o próximo passo. Tá? Para isso, a gente vai usar as chamadas propriedades computadas ou calculadas. Né? Uma propriedade computada, ela é essencialmente um método, né, que vai retornar alguma coisa. E a gente vai definir esses métodos, né, essas propriedades, dentro do campo computed. Tá? Bom, para que a gente usa esses métodos computed? Né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. E talvez a princípio não fique... Talvez você fique se perguntando, né, para que serve isso, já que com a sintaxe handlebars, eu posso escrever qualquer código JavaScript aqui dentro dessas chaves que vai funcionar. Eu posso calcular qualquer coisa, posso definir um método, posso... Só que se você começar a fazer isso dentro do código HTML, né, a coisa começa a ficar... pode ficar um código muito poluído,
é difícil de entender, etc. Por isso, vai ser útil definir essas propriedades computadas. Um exemplo aqui, né, do que eu posso fazer. Imagina que dentro dos dados, né, dentro do estado do meu aplicativo, eu tenho first name e last name do usuário. E aí, em determinadas partes do HTML, eu quero mostrar o full name dele. Né? E em inglês, às vezes eu mostro primeiro o last name, né, com vírgula, e depois o first name. Sobrenome, vírgula, nome. E, claro, você pode simplesmente colocar esse código aqui, né, dentro lá do seu... você pode colocar esse código dentro do handlebars. Só que se você precisar usar várias vezes, ou se o código for mais complicado, né, realmente fica muito ruim. Então, vale a pena usar essas propriedades computadas. Né? Vamos ver um exemplo aqui. Né? Nesse exemplo, a gente vai abrir o index.js, tá? E vai adicionar essa propriedade aqui, essa propriedade computada. Está escrito completed values, na verdade era para ser computed values, né? Computed values aqui. Tá? Vamos dar um tab aqui para ficar indentado. O que esse código aqui faz? Né? Ele vai mostrar alguma coisa aqui para o usuário, né? Depois que ele terminar de fazer a reserva. Como é que ele faz isso? Ele vai olhar, ele vai pegar aquele array, né? Products.cabins, que está definido aqui do lado direito, né? E vai olhar para o cabin index, né? Para o índice que foi selecionado na reserva. Então, se o usuário selecionou o índice 0, ele vai pegar esse primeiro elemento aqui e vai salvar aqui em cabin, né? E vai retornar para quem tiver chamado esse método a seguinte string, né? Cabin.name, então, por exemplo, coach, dois pontos, dólar, né, cifrão, e aqui o valor em dólares, né? O preço em dólares da reserva que o usuário fez. Tá? Bom, vamos então copiar, já copiei esse código, né? Está aqui no index.js, salvei com Ctrl S, e agora vamos editar aqui o index.html para que essa informação apareça para o usuário. Né? Aqui embaixo de onde está escrito Add Success Display, tá aqui, né? A gente vai colar esse formulário aqui. Desculpa, esse formulário não, esse código HTML. Esse código HTML só é mostrado, né, quando a reserva for completada. Né? Para isso, a gente usa a diretiva vShow. Quando o usuário terminar de fazer a reserva, ele mostra aqui, you are on your way. Você está a caminho, né, do seu cruzeiro. E aí ele mostra aqui, cria uma linha, colocando detalhes da reserva, né, dentre eles a gente vai chamar esse método, né, Booking Cabin Display, que a gente definiu aqui no index.js. Observa que a gente não precisa nem colocar parênteses aqui, né? Ele realmente é como se fosse uma variável, né? Ele entende isso quase como se fosse uma variável. E aí o que ele faz é basicamente calcular isso aqui e retornar. E escrever isso aqui nesse div que a gente está usando. Em seguida, a gente coloca booking.notes, que são as observações que o usuário fez. Né? Então, vamos agora copiar esse código, colocar aqui, e vamos ver qual foi o resultado disso. Né? Então, aqui direitinho, salvei. Se o usuário não completou a reserva, ele vai mostrar o formulário. Uma vez que ele clicar em reservar agora, ele vai mostrar aqui os dados da reserva. Né? Vamos então testar aqui essa página. Digamos que eu queira reservar um assento aqui de primeira classe por 430 mil. Né? E aí eu quero escrever aqui algo do tipo, sei lá, sou alérgico a glúten. Certo? Para quando vierem me servir a comida, que não sirvam comida com glúten. Então, clicar aqui em Book Now.
e aparece exatamente esse div que a gente acabou de criar, né? Booking Details, o valor da reserva e as observações que a gente fez, certo? Seguido aqui da imagem do nosso cruzeiro. Bom, a gente está chegando ao fim, vamos fazer aqui a verificação de conhecimentos, e aí eu vou abrir uns minutos finais aqui para as perguntas que vocês tiverem, tá? Vamos ver aqui se... Vamos tentar mais uma vez. Agora funcionou. Bom, qual das opções a seguir é um atalho que associa funções a eventos no Vue? Lembra que a gente quer associar funções, né, como aqueles methods, né, como o método que faz a reserva, ao evento click, né? E para isso a gente pode usar ou o von ou usar o arroba. Segunda pergunta, qual diretiva é usada para criar uma associação bidirecional entre dados e formulário? Para isso a gente usou o vModel, né? Existe também o vbind, mas o vbind não é bidirecional. Ele associa dados à exibição, né? Dados é aquilo que eu estou exibindo, mas ele não permite que as interações do usuário alterem o valor dos dados. Finalmente, qual controle HTML é mais adequado para trabalhar com valores booleanos? A gente viu que o checkbox é o ideal para fazer esse tipo de coisa, né? Bom, então é isso. A gente está chegando aqui ao final. E a gente aprendeu como permitir que os usuários interajam com os dados de Vue usando formulário e associando cada um desses campos do formulário a uma variável. Em seguida, a gente viu como definir um handler de eventos e associar o evento click a esse método. Então, toda vez que o usuário clica, ele chama esse método. E, por fim, a gente aprendeu a definir propriedades computadas que foram exibidas, né, ao final da reserva, quando a reserva foi completada. Então, vou abrir aqui para perguntas. If you guys have any questions, por favor, fiquem à vontade. Podem digitar no chat, podem abrir o microfone se preferir. Estou à disposição. Bom, espero que tenha ficado tudo bastante claro, né? Esse workshop até que tinha bastante conteúdo, né? E obrigado a você pela participação e a todos aqueles que vierem assistir. Por favor, se você puder, por favor, preencha o formulário para dizer o que vocês estão achando do Reactor e para a gente saber como melhorar esse programa cada vez mais. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Thanks for the opportunity, Eamon. E